Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Willy Glank. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras ele é aplicado apenas nos triângulos retângulos. Aqui nós temos um triângulo retângulo, nós chamaremos de ABC. Onde aqui em B, esse ângulo aqui é reto, tá certo? E aí nós temos aqui três lados desse triângulo. Esse lado maior, que é o lado AC, é chamado de hipotenusa. Esse lado médio, que é o lado B, nós chamamos de cateto B. Cateto B. E aqui o menor de todos os lados, nós chamamos de cateto C. Ok? Então, o triângulo retângulo, ele é composto de três lados. O lado maior, esse lado maior ele sempre fica em frente o ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Aí temos o cateto B e temos o cateto C. Aí existe uma relação entre esses três lados que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Então a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, baseado nesta relação, nós iremos resolver alguns problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Nosso exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação, no exemplo 1. Diz assim, os lados de um triângulo ABC medem 10 centímetros, 24 centímetros e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Então, nesse exemplo de número 1, nós temos um triângulo. Esse triângulo, nós queremos provar que esse triângulo é retângulo. Ok? Temos um triângulo ABC. Queremos provar que ele é retângulo. Aí observa que foram dados três lados, 10, 24 e 26. Primeiro, eu quero provar que um triângulo é retângulo. Eu vou pegar o lado maior e elevar ao quadrado, porque esse lado maior será a hipotenusa. E vou pegar os outros dois lados menores e também elevar ao quadrado. Se esses dois lados menores elevado ao quadrado e os somados e for igual ao maior elevado ao quadrado, dizemos que esse triângulo ele é retângulo, porque o lado maior elevado ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos dois menores. Então, nós temos aqui os lados 10, 24 e 26. Então, eu vou chamar aqui de 26, que é o maior lado. Aqui o lado médio eu vou chamar de 24 e aqui eu vou chamar de 10. Então, para que esse triângulo seja retângulo, é necessário que o lado maior, 26 ao quadrado, seja igual o 24 ao quadrado mais o 10 ao quadrado. 26 ao quadrado dá 676. 24 ao quadrado dá 576. 10 ao quadrado dá 100. 676 é igual a 576 com mais 100, 676. Logo, o triângulo ABC é retângulo. Então, perceba que o lado maior elevado ao quadrado foi igual aos dois lados menores elevado ao quadrado e somados, 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado, deu o mesmo resultado. Então, nesse caso, podemos dizer que esse triângulo ele é retângulo.
Exemplo 2. Exemplo 2 nós temos assim, ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros e um dos catetos mede 5 raiz de 3 centímetros. Determine a medida do outro cateto. Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Aí diz que a hipotenusa mede 14, então a hipotenusa é aqui. Um dos lados mede 5 raiz de 3. Vamos colocar aqui 5 raiz de 3 aqui. E queremos esse outro lado, vou chamar de x, ok? Aí vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É 14. Fica 14 ao quadrado. Quem é o cateto B? 5 raiz de 3. Como eu tenho um número com radical e vou elevar uma potência, obrigatoriamente coloco entre parênteses. Mais o C, que é o x, fica x ao quadrado. 14 ao quadrado. 14 vezes 14 dá 196. 5 ao quadrado dá 25. Mais, ó, esse número que está fora vai ao quadrado e vai multiplicar o que está aqui dentro. Esse radical aqui vai ser cancelado o sinal da raiz, cancela o índice, cancela o expoente, ficou apenas o 3, ó, mais o x ao quadrado. 196 é igual. 25 vezes 3 dá 75, mais o x ao quadrado. Eu vou pegar tudo que está no segundo membro e trazer para o primeiro membro, e tudo que está no primeiro levar para o segundo. Vou fazer uma mudança aqui de membro. Então fica 75 mais x ao quadrado igual a 196. E isola o x ao quadrado, vai ficar 196 menos 75. Operação inversa, que está somando, passa para o segundo membro subtraindo. 196 menos 75 vai dar o que? 121. 6 menos 5 dá 1, 9 menos 7 dá 2, e aqui sobrou 1, então 121. X é igual a raiz quadrada. Aqui está uma potência, vou pegar essa potência e expressar em uma radiciação. Então vai ficar raiz quadrada de 121. X é igual a raiz quadrada de 121, vai dar 11. Como 11 ele é maior do que 5 raiz de 3, então vamos trocar aqui a posição, né? Esse lado aqui é o menor, então será o 5 raiz de 3. E aqui será o x. Aí encontramos o lado desse outro triângulo. Agora no exemplo de número 3, exemplo 3, nós temos aqui as medidas dos catetos de um triângulo retângulo medem 2 raiz de 5 e 2 menos raiz de 5 centímetros. Determine a medida da hipotenusa. Então, novamente um triângulo retângulo. A hipotenusa não tem, vamos chamar de x. Aí foi dado dois lados, 2 mais raiz de 5 e 2 menos raiz de 5. Esse lado aqui é maior, vai ficar o positivo, 2 mais raiz de 5. Esse lado é menor, vai ficar o negativo, 2 menos raiz de 5. Ok. Agora o que nós faremos? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Que é a hipotenusa? X, fica x ao quadrado. Cateto B, 2 mais raiz de 5 ao quadrado. Cateto C, 2 menos raiz de 5 ao quadrado. Repete aqui o x ao quadrado. Aqui nós temos uma soma de dois numerais, só que é o número inteiro com o número irracional.
Então aqui se torna um número irracional, 2 mais raiz de 5, porque eu não posso somar 2 com raiz de 5. Então nós vamos aplicar a propriedade aqui dos produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos e aqui quadrado da diferença de dois termos. Então fica assim, ó, primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E aqui, primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Repete o x ao quadrado, 2 ao quadrado 4, 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 5, dá 4 raiz de 5. Aqui, um radical elevado a uma potência, ó, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 5. 2 ao quadrado 4, aqui é menos. 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 5, dá 4 raiz de 5, mais, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 5. Aí nós temos dois números simétricos, 4 raiz de 5 e menos 4 raiz de 5, cancela. Ficou 4 mais 5 mais 4 mais 5. X ao quadrado, 4 mais 5 dá 9, 4 mais 5 dá 9. X ao quadrado é igual. 9 mais 9 dá 18. Aí eu vou eliminar esse 2 expressando 18 na raiz quadrada. Raiz quadrada de 18. Como 18 não tem um valor exato, eu posso fatorar. 18 por 2, 9. Aí 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Qual é o número que aparece aqui? 2 vezes 3. Quantas vezes o 2 aparece? 1. E o 3 duas vezes. Então fica 2 vezes o 3 ao quadrado. Índice igual a expoente, cancela o índice, cancela o expoente, esse 3 sai multiplicando. Vai ficar 3 raiz de 2. Pronto. Então encontramos esse outro lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Então a hipotenusa desse triângulo retângulo é 3 raiz quadrada de 2. Exemplo de número 4. Exemplo 4, nós temos assim. Ó, um terreno triangular tem frentes de 12 metros e 16 metros, em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, as ruas vão formar um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então, nós temos assim, ó, uma rua e aqui outra rua. E diz que essas duas ruas, ao se encontrarem, formam um ângulo de 90 graus. E deseja saber, ó, quanto mede o terceiro lado desse terreno. Então, esse lado aqui, foram dados dois valores, 12 e 16. Esse aqui é maior do que esse aqui é 16. E aqui será 12. E aqui será o x, que é o terceiro lado desse terreno. Usando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, vai ficar x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 ao quadrado. 16 vezes 16 dá 256. 12 vezes 12 dá 144. X ao quadrado é igual a 256 mais 144 dá 400. Eu vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Vai ficar raiz quadrada de 400. X é igual a 20. Logo, esse terreno, o seu terceiro lado, é igual a 20 metros.
Exemplo de número 5. Exemplo de número 5 diz assim, ó, o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Então, nós temos aqui um muro. Vou desenhar aqui. Desenhar um muro. Esse aqui é um muro. Aí nós temos aqui um portão. Fazer assim. Ó, nós temos esse portão aqui. Pronto. Aí deseja-se colocar uma trava na diagonal. Vou colocar assim, zoom aqui, ó. Uma trava pegando desse ponto até esse ponto, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Ó. Aí diz assim, o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, 4 metros de comprimento aqui e 3 metros de altura. E deseja-se colocar essa trava aqui, ó. Uma trave de madeira que se estendesse do ponto A ao ponto C. Aqui nós vamos chamar de X, aqui, chamar de X. Chamar de X. Aí virou um triângulo retângulo, né? Nós temos esse triângulo assim, aqui, ó. ABC, aqui é X, aqui é 4, aqui é 3. Então vamos encontrar o comprimento dessa trave. Então vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O X fica X ao quadrado. Quem é o B? 4. 4 ao quadrado. Mas quem é o C? 3. Fica 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9 dá 25. Aí eu vou pegar essa potenciação e expressar em uma radiciação. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então significa dizer que essa trave deve ter 5 metros de comprimento.
Exemplo de número 6 agora. Ó, durante um incêndio num edifício de apartamento, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então, nós temos aqui no exemplo de número 6, nós temos um apartamento, um prédio, né, na realidade. Janelinhas. Aí diz que o caminhão está afastado a 6 metros. Aqui está o caminhão. Está a 6 metros afastado do prédio. E aqui a escada foi posta aqui a 1 metro de distância. Então, do caminhão, aqui nós temos a 1 metro de altura do chão, né? Distância do chão. Vai formar um ângulo de 90 graus. Ó, o que nós temos? Nós vamos destacar, desejo saber qual é a altura do apartamento, né? A escada tem 10 metros. Nós precisamos encontrar essa altura. Ora, primeiro temos que lembrar que a escada ela foi posta a 1 metro de distância do chão. Ou seja, para eu encontrar a altura total desse prédio, a altura desse prédio, eu vou encontrar essa distância x e somar com esse 1 metro. Então, a altura será igual a x mais 1 metro, ok? Para nós encontrarmos essa altura. Então, vamos lá. Primeiro, vamos destacar esse triângulo. Triângulo retângulo. Aqui é 6, aqui é 10 e aqui é x. Aplicando o teorema de Pitágoras, fica hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Vou pegar aqui. Então, vai ficar 10 ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado, fica 6 ao quadrado, mais o x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado dá 36, mais x ao quadrado. Vou fazer a inversão de posição, o que está no segundo membro vem para o primeiro, e o que está no primeiro vai para o segundo. Como eu estou trazendo tudo de lá para cá e levando tudo daqui para lá, não fazemos jogo de sinal. X ao quadrado é igual a 100. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. 100 menos 36 vai dar 64. Vai ficar assim. X ao quadrado, x igual, vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Raiz quadrada de 64. X é igual a 8. Ora, deseja-se encontrar a altura do prédio. Então, a altura do prédio é o x mais 1 metro. A altura do prédio é 8 mais 1. A altura do prédio, 8 mais 1 vai dar 9. Então, encontramos aí a altura desse prédio. E aí, nosso exemplo de número 7. Exemplo 7 diz assim, ó. Quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, nós temos aqui um poste. Nós temos um poste.
temos um poste aqui. Okay? Temos um poste. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos a casa, bem aqui a casa. Certo? E nessa casa aqui nós temos uma caixa de luz, que vai ser puxada a energia, ó, do poste até essa caixa de luz. Aí diz que a distância entre o poste e a casa ou a caixa de luz é de 8 metros. E diz que a altura do poste é 6 metros. Então deseja-se calcular a quantidade de metros de fio serão necessários. Então aqui a hipotenusa, cateto B e cateto C. Aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Hipotenusa é x, fica x ao quadrado é igual o 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36. X ao quadrado é igual 64 mais 36 dá 100. X é igual a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Pronto. Então serão necessários 10 metros de fio. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.